Entrevista especial do Jornal Jangadeiro. É mesmo a cidade que nós queremos. Qual é a melhor cidade que existe? Pode até parecer clichê, né? Mas como ocupar os espaços de uma cidade em que não seja realmente de desvantagem para o cidadão e para a própria cidade também? E como a pandemia afetou nossa concepção de cidade? Para o arquiteto e urbanista Washington Fajardo, um dos mais importantes nomes da atualidade, a melhor cidade que existe é a cidade que já existe. É ótima frase. Então, como transformá-la para melhor ainda? No mês em que Fortaleza completa 297 anos, a gente traz para o debate a recuperação e a reocupação de áreas da cidade. No Bora Conversar de hoje, Washington Fajardo, arquiteto, urbanista e ex-secretário de Planejamento Urbano da cidade do Rio de Janeiro. Washington, muito bom dia. Deixa eu agradecer a sua atenção, liberar seu tempo, que eu sei que é preenchido com muito trabalho, muitas ideias, mas a oportunidade de você de expressar para o país também o que vem a ser uma cidade feliz. Bom dia. Bom dia, Nonato. Vocês me escutam bem? Estamos escutando, sim. Com qualidade. Ok. Trabalhar com planejamento urbano é meio que pegar o bonde andando, porque está tudo já construído, ou você precisa reformar tudo que já tem? Pela frase que eu citei ainda há pouco, que você falou, não, porque as cidades já têm, realmente a melhor cidade já está no seu mapa. Precisa que seja feito algum manejo que possa melhorar ainda mais, aperfeiçoar ainda mais a melhoria, é isso? Nonato, um prazer falar contigo e com os ouvintes da Rádio Jangadeiro, na bela cidade de Fortaleza que eu tanto aprecio. Tem uma ideia, Nonato, bastante entranhada no Brasil de que a produção de riqueza coletiva ela deve se dar pela expansão das cidades. Uhum. Brasília expressa isso muito bem, ou seja, a gente tem que fazer a cidade crescer para poder gerar riqueza para todo mundo. Isso não tem dado certo, porque a expansão urbana, Nonato, ela acaba produzindo uma necessidade de ampliação da infraestrutura. Ou seja, se eu estou crescendo a cidade, eu tenho que levar água e esgoto, que é o mínimo, né, necessário para a vida, para todo mundo. As cidades não conseguem, o Brasil não tem conseguido realizar isso. E nesse processo de urbanização rápida, a gente também não consegue controlar o crescimento das áreas informais. Ou seja, além da necessidade de investir, eu fico também sem ter capacidade de angariar recursos. Eu não consigo ter receita sobre áreas informais. Então, a conta não fecha. Não é à toa que as cidades brasileiras, infelizmente, toda a nova administração municipal tem que fazer ali um ajuste fiscal, porque as cidades brasileiras estão sempre num certo desbalanceamento fiscal, porque ainda estimulamos muito o crescimento. Por isso que eu defendo, o meu mantra profissional, que a melhor cidade que existe é a cidade que já existe, porque a gente precisa ter atenção com as áreas que já têm infraestrutura. Não faz o menor sentido você ter transporte público, você ter equipamentos e serviços e, ao mesmo tempo, não ter gente morando nas áreas centrais, por exemplo. Então, os centros históricos das cidades brasileiras, eles são esvaziados de população. Então, esse mais ou menos é o raciocínio, Nonato. Não faz sentido levar as pessoas para longe dos empregos e da infraestrutura quando as áreas que já estão bem servidas a gente não consegue desenvolver moradia. Tudo bem, a cidade ideal, pelo que você acaba de falar, é aquela onde todos os habitantes, ou pelo menos a grande maioria dos habitantes, tenham residências seguras para habitar, tenham acesso a saneamento básico, tenham acesso à proximidade de escolas, lazer, serviços públicos, tudo isso próximo. Mas a realidade tem mostrado que há um afastamento, um distanciamento. Eu me lembro muito bem de que uma população foi afastada de uma área nobre da cidade porque era um local que era uma comunidade
favelada. E nós vamos construir casa e tal, e mandaram bem para longe, onde a pessoa tem que pagar uns 2, 3 transportes. Isso é uma ideia de Jerico, né? Exatamente, a gente vê os equívocos, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida nesse sentido, e os números mostram isso hoje, né? Então, a inadimplência na faixa 1, Nonato, que é a faixa de 0 a 3 salários mínimos, já supera 53%. Ou seja, as pessoas vejam que é a faixa com o maior subsídio federal, tá? A gente pode chegar a 80% de subsídio, ou seja, a pessoa tem que pagar os 20% e a família não consegue pagar isso porque tem uma renda vulnerável e porque aí descobre, Nonato, que está mal localizada. Ou seja, ela tem um custo de transporte e ela não tem também serviços para poder dar suporte à sua vida cotidiana, seus filhos, etc. E um fenômeno muito perigoso, que é inclusive o controle de criminosos por esses condomínios muito afastados. Então, é um modelo que é comprovadamente estudado, é um modelo que, para ficar bem claro, o mundo inteiro cometeu esse erro, tá, Nonato? Lá pelos anos 30, e ali pelos anos 50, 60, se começou a descobrir que esse modelo não dava certo. Então, tem comprovação científica que esse modelo do chamado espraiamento urbano, Nonato, ele não funciona. Agora, precisa de mais energia, mais vontade política para, de fato, ocupar as áreas centrais. Porque elas parecem que já estão ali resolvidas, mas, na verdade, tem muitos vazios, imóveis vazios, prédios vazios, inclusive prédios propriedades públicas, né? Então, a prefeitura é dona de imóveis, a União é dona de imóveis, e a gente não consegue nem colocar esses imóveis para abrigar a população. Vou pegar carona aqui no que você está falando. O que fazer para povoar esses centros urbanos que se transformam em ruas vazias, cidades fantasmas, depois das 6, 7 horas da noite, você atravessar o centro de Fortaleza, estou dando Fortaleza, mas você vai para Recife, é a mesma coisa, você vai para Salvador, no centro, no local antigo também. Você encontra nas grandes cidades um esvaziamento de gente. Aí a pessoa diz, não, mas a gente está colocando agora áreas de entretenimento, mas aquilo também não é realmente, não figura como uma área para se povoar, não é? É exatamente isso, Nonato. As cidades brasileiras, elas eram, de fato, brasileiras até o final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, elas tinham uma raiz portuguesa, mas elas tinham também um tempero nacional. A gente criou cidades que são muito preciosas, não tem base de comparação com outros lugares. Mas a partir da Segunda Guerra, a gente aderiu ao modelo norte-americano de cidade, ou seja, expandir com base rodoviária. Entretanto, a gente nem conseguiu servir de infraestrutura rodoviária. Então, a gente copiou um modelo sem ter a capacidade de realizar o suporte para aquele modelo. Isso, então, o resultado é o esvaziamento das áreas centrais e como aconteceu no caso do Rio de Janeiro, o centro histórico virou centro de negócios. Eu entendo que, no caso, isso muda de cidade para cidade. O centro histórico de Fortaleza, que eu me lembro, a atividade econômica está em outras áreas, né? Mas também, agora, o fenômeno comum das 27 regiões metropolitanas é que nós não temos pessoas morando nas áreas centrais, nos centros históricos. Então, é necessário, isso dá mais trabalho, para ser bem direto e ao ponto. Você precisa se dedicar mais, do ponto de vista de política pública, Nonato, a enfrentar aspectos de titularidade dos imóveis, confusão cartorial dos imóveis é maior. Então, o raciocínio de ir para áreas novas acaba sendo um raciocínio que é mais fácil, mas tem um custo no tempo muito elevado. E esse custo tem mostrado que a mobilidade social nas cidades brasileiras ela não tem avançado como se esperava a partir do desenvolvimento. A nossa Constituição, Nonato, ela fala 6 vezes no direito à moradia. O Estatuto das Cidades ele é elogiadíssimo no mundo inteiro. Países invejam o nosso Estatuto das Cidades, mas a nossa taxa de implementação, a nossa capacidade de executar o que está previsto na lei é muito, muito baixa. Então, no final das contas, prefeitos, governadores, ministros, presidentes acabam tomando decisões mais rápidas, de curto prazismo. Então eu vou levar todo mundo para um terreno vazio aqui na periferia, em vez de tentar
desmontar esses gargalos que tem nas áreas centrais. Muito boa análise que você faz. Vamos lá. E que eu gostaria, quem tiver perguntas, 981-54-3814, aproveite que o Washington Fajardo, ele sabe de tudo e um pouco mais. Então, por isso, do assunto. Aliás, você fala do centro esvaziamento de moradias, e eu falo também aqui, levando um pouco para o setor comercial, também chegou a perder com o modelo, por exemplo, dos shoppings, porque as atividades de compra e venda passaram a se configurar em centros comerciais de várias lojas. O que surgiu, os shoppings surgiram a partir da visão, por exemplo, parece que foi de um arquiteto que desenhou a partir das cidades pequenas. Olha, o que reúne muita gente é o lado por exemplo, das novenas do interior. Pegou das paróquias. As novenas, depois das novenas, todo mundo se reunia na praça, tinha das compras, das vendas, dos leilões, do parque ao lado, do cinema ao lado, de tudo isso. E só a gente podia construir isso para também propor uma ideia E até o início do shopping, o primeiro shopping que tivemos no Brasil, chamava-se Shopping Catedral. Até a ideia de como se fossem catedrais, parece que tinha música com os monges, como era o nome aqueles, os monges gregorianos, não era só gregoriano, era música com canto gregoriano, para dar a impressão de que você estava numa área realmente entrando num comércio de fé também. Chegou a pensar nisso, Washington Fajardo, ou é minha cabeça que é doida? Não, você está certíssimo. Eu costumo dizer, Nonato, as nossas mães falam pra gente nunca falar com os estranhos na rua, mas as cidades são exatamente o contrário disso. Na verdade, a humanidade ela vive em cidades há quase 10 mil anos, porque cidade é muito bom para aprender a conviver com estranhos. Cidades são umas maquininhas fabulosas para criar confiança. Por isso que a gente vive em cidades até hoje. Porque nas cidades a gente pode realizar os nossos desejos mais pessoais, a gente pode ser anônimo e, ao mesmo tempo, a gente pode conviver com estranhos em harmonia. Então, a atividade comercial ela é fundamental como expressão dessa confiança, né? A gente tem uma relação de troca monetizada, você dá o dinheiro. O dinheiro é um símbolo de confiança, essa é a origem do dinheiro. Então, eu costumo recomendar, Nonato, especialmente a prefeitos de cidades pequenas e médias, que evitem o máximo possível fazer shopping centers na sua cidade, porque isso pode matar o comércio da área central, por exemplo. E é muito comum, infelizmente, você ver o prefeito de uma cidade pequena do interior, uma cidade média, ele fica seduzido pela ideia de modernidade que está representada no shopping, e isso pode significar a morte da área central da sua cidade, onde está o comércio mais tradicional. Porque o comerciante, vendo também outro espaço de concorrência, ele vai querer também migrar para o shopping. Então você acaba criando uma armadilha para o desenvolvimento da sua própria cidade. Em metrópoles isso é um pouco diferente, porque você tem uma densidade maior. Mas eu, no meu trabalho, eu recomendo fortemente, especialmente no interior, que os prefeitos tenham muita atenção com o desenvolvimento de shoppings. E isso, infelizmente, a gente vê acontecendo. Você chega, visita a cidade, é uma cidade de 30 mil, 100 mil habitantes, e você vê aquele centro vazio, comércio sem vida, e aí você descobre que tem um shopping ali perto da estrada, da rodovia, onde está todo mundo fazendo compra. Então tem que ter atenção com isso. Vamos dar oportunidade. Fala, Yuri, também aí com o Washington sobre questões de urbanismo. Professor, aproveitando o senhor falou essa deixa aí dos empreendimentos, né? Ao meu ver, né, o shopping faz com que você fique dentro de um espaço, né? E também a arquitetura, a meu ver, de leigo, né? Os condomínios fazem aqueles condomínios clube, que é meio que você tem um entretenimento dentro do próprio condomínio e meio que deixando de lado a relação do indivíduo com a cidade, né? Verdade, A gente vê muito eu vejo muito isso, a questão do indivíduo com a calçada, né? Parece que está se deixando muito mais de lado, e a gente vê isso também nos empreendimentos, né? Para a pessoa se prendendo ainda mais.
Eu acho. É isso mesmo, Yuri. O Brasil tem adotado um modelo que a gente fala tecnicamente da condominialização. Ou seja, a gente tem organizado a sociedade nas cidades dentro de condomínios. Porque tem um tema que ele precisa ser enfrentado, que é da segurança pública. Ele tem origem na desorganização das cidades, mas não basta apenas o urbanismo para melhorar a segurança pública. Ele também é importante, você precisa de outras políticas. Mas não tenha dúvida, Yuri, que nesse modelo de sempre, continuamente crescer as cidades, a gente acaba aumentando segregação espacial e a gente, como eu disse, a gente acaba reduzindo a capacidade de uma geração viver melhor do que o seu pai. Então, é muito comum isso, infelizmente, nas periferias das grandes cidades brasileiras, o neto vive nas condições semelhantes à do avô. Então, isso é muito preocupante. Agora, nas áreas centrais, isso pode ser mudado. Você veja, por exemplo, Yuri, como os muros, as cidades brasileiras são todas muradas, né? Altíssimos. Muradas e gradeadas, né? E agora, quando você... outras cidades já enfrentaram isso também, para ficar muito claro, para a gente não ficar aqui também achando que é um problema só nosso. Várias cidades foram muito violentas e conseguiram mudar. Quando você estuda como essas cidades mudaram, é muito interessante que elas prestaram atenção nesse aspecto. Olha, a gente não pode mais permitir muro, porque o muro é uma ilusão de segurança. O muro, na verdade, ele é perfeito para a prática criminosa. Todo crime, Yuri, ele tem 3 componentes. O criminoso, a vítima e o ambiente. Ou seja, o local do crime, ele é decisivo. Então, muita gente estudou isso e tem literatura sobre isso no mundo. Então, você, por exemplo, combater muros altos, tá? Você permitir com que as pessoas possam de dentro de casa ver a rua e vice-versa, aumenta a segurança. Então, são ideias contraintuitivas que é muito difícil a gente implementar nas cidades brasileiras. Acaba que os shoppings, Yuri, eles então acabam oferecendo essa ilusão de segurança. Mas, na verdade, a gente está tirando pessoas da rua e a gente está reduzindo essa capacidade. Tem uma urbanista muito importante, que ela foi responsável por mudar essas ideias nos anos 60, Jane Jacobs, que, na verdade, ela é jornalista, tá, Nonato e Yuri? Os jornalistas foram muito importantes para mudar a teoria urbanística, muito mais do que os arquitetos. Então foi a Jane Jacobs, nos Estados Unidos, que ela começou a combater essas ideias erradas de urbanismo e ela começou a mostrar que pessoas na rua criam uma segurança compartilhada, o que ela chamava dos olhos da rua, que é todo mundo se vendo e que é uma base que a gente sabe, quem vem do interior, eu venho do interior, e que a gente sabe que a gente ainda tem um pouco, né, dessa convivência. Então, a convivência é uma coisa muito bonita nas grandes cidades. A gente precisa preservar isso. Convivência é socialização, convivência é também base econômica e é também segurança. E o senhor falando isso, só para completar, não é uma fórmula mágica, né? É só a gente olhar para o passado. Alguns construtores, alguns arquitetos faziam isso. Você falou aí de jornalista, tem até um canal que eu gosto muito de assistir, que é o do Raul Justilores. Ele é jornalista, especializado em arquitetura, e ele sempre traz isso, né? De alguns arquitetos judeus, principalmente, que quando vieram fugir da guerra, mostrando isso, a ocupação dos espaços públicos e prédios sem muro, que geram muito mais segurança do que esses prédios com muro alto que a gente tem hoje. É isso mesmo, Yuri. Todos nós que moramos na cidade, nós somos urbanistas. Então, obviamente, os arquitetos estudam isso um pouco mais. Mas é muito interessante. Na história do urbanismo, jornalistas sempre tiveram uma grande colaboração nisso. Eu poderia citar também um jornalista holandês no início do século XX, em Nova York, que ele fez um livro em 1900, fotojornalista, tá? Ele faz um livro em 1901 chamado Como Vive a Outra Metade. E ele mostrou como é que as pessoas viviam, os imigrantes viviam em Nova York em condições precárias de moradia. Foi graças a esse livro
que mudaram as políticas de habitação e de saúde pública na cidade de Nova York em 1901. Bom, falando aí da questão da segurança pública que nos afastou das calçadas, das conversas nas calçadas, da socialização, da convivência harmônica, até mesmo das discussões que tínhamos com as vizinhas. Na verdade, nos remete um pouco ao passado, ao antigo, onde os ataques de inimigos faziam com que as cidades fossem cercadas por altos muros, construía-se cidadelas de defesa. Nós vivemos um pouco isso nos condomínios, na verdade, Washington? Infelizmente, Nonato, a gente tem investido num modelo que, inclusive, acaba tendo consequências políticas na minha avaliação, porque a gente começa a ter ideias sobre o Brasil que são ideias condominializadas, são quase ideias tribais, né? Então, cada tribo entende o Brasil à sua maneira. Como a gente não convive no domínio público das cidades, a gente não consegue, então, estabelecendo uma ideia do que possa vir a ser o Brasil. Transporte público, né, Nonato? A gente não tem classe média com a classe trabalhadora convivendo no transporte público. O transporte público é só para a classe trabalhadora. A classe média faz o máximo possível para se deslocar de carro. Então, isso acaba criando espaços de separação. Isso é muito preocupante. Você falou das calçadas, né, Nonato? Você veja, ano que vem tem eleição municipal. A gente já começa a ver os prefeitos trocando asfalto nas cidades, né? Aí, quando você reclama da calçada, a calçada é responsabilidade do dono do imóvel da frente da calçada. Ora, eu pergunto, por que o asfalto também não deveria ser, então, responsabilidade do dono do imóvel da frente? A gente começaria a ter uma colcha de retalhos de asfalto. Imagina se cada dono de imóvel tivesse que fazer o asfalto da frente da sua casa. Então, a calçada, Nonato, na medida que a população brasileira está envelhecendo, a calçada é uma infraestrutura de saúde pública até. Uma queda na calçada pode significar uma fratura, pode ser fatal para uma pessoa de maior idade. Então, a gente tem que ter muita atenção com as calçadas. E pelo outro lado, né, pela outra escala da vida, né, as crianças, como é que as crianças vão usar as cidades? A gente fala muito pouco sobre isso. Como é que as crianças vão circular, como é que elas vão estar protegidas? E nesse sentido, quero deixar claro também, Fortaleza é um exemplo para o país, porque deu prioridade a esse desenho das cidades para as crianças, e a gente estuda Fortaleza nesse sentido. Sandro, você falou de Fortaleza e vou lembrar um fato marcante do passado urbanístico dessa cidade, que ainda é uma lembrança, que é uma ferida na paisagem de nossa capital. A Praça do Ferreira, que é o centro da cidade, você deve conhecer a praça nossa aqui, a principal do centro, como era ponto de reuniões políticas, durante a ditadura, orientou-se para que se mudasse o perfil da praça, para que ninguém pudesse se reunir. Construiu-se balcões, construiu-se paredões na praça, você não via o outro lado da praça, você não convivia com ninguém, não tinha lugares para se sentar. Foi preciso uma reforma que o arquiteto Fausto Nilo fez uma mudança completa naquela coisa feia, horrível, que se desenhou na cidade e se colocou em prática também, transformando a Praça do Ferreira novamente numa oportunidade das pessoas se encontrarem, conviverem. Você vai andar agora pela manhã, está cheio de gente conversando, pessoas, principalmente quem já está aposentado, que sai de casa e vai se encontrar com seus amigos. Tinha no térreo, no subterrâneo, construíram uma galeria de arte. Mas ninguém nem via, porque até para a entrada era difícil se ver. Quem chegava a Fortaleza não tinha conhecimento que ali tinha uma galeria de Antônio Bandeira, homenageando o grande Antônio Bandeira. Então, esses equívocos, esses erros da própria sociedade pressionada por instantes terríveis políticos, também causam um dano danado, vai ser bem redundante, à nossa vida, não é, Washington?
É isso, Nonato, que infelizmente tem acontecido na nossa história, e eu costumo dizer, as pessoas às vezes não gostam quando eu falo isso, porque não depende muito se é um pensamento à direita ou à esquerda. Acaba ocorrendo que a ideia sobre desenvolvimento urbano, ela ainda é bastante arcaica nesse sentido no país, de a gente não, de fato, conseguir fazer com que essas áreas centrais, Nonato, que a gente, por exemplo, Fortaleza tem um conjunto de Art Deco magnífico, esses prédios, sabe, Nonato, eles são arquivos da nossa civilização. É muito importante que a gente possa entender, eu costumo colocar de uma maneira bem sintética, que mais do que planejar as coisas, a gente precisa aprender a planejar o tempo. As cidades, elas precisam ter um planejamento para que elas possam também irem ganhando vitalidade ao longo do tempo. Então, esses prédios históricos, eles são ensinamentos para a juventude, você saber que aqui aconteceu um fato histórico, que aqui teve uma luta, que aqui alguém lutou pela democracia, que aqui teve uma grande expressão cultural, que aqui foi um grande teatro, aqui e especialmente, além de ter sido, continuar sendo, ou seja, você poder visitar o mesmo teatro que seu avô visitou, significa que isso dá um princípio de estabilidade para a nossa vida cidadã. Você sabe que vai poder contar com aqueles que são ativos sociais ao longo do tempo. Então, por isso que eu defendo fervorosamente esse repovoamento das áreas centrais. E depois da pandemia, Nonato, isso ficou mais difícil, porque o trabalho remoto trouxe essa ilusão de que a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Você lembrou aí também espaços que foram recuperados. A praça da estação de trens, a estação ferroviária de Fortaleza, detinha galpões enormes, que eram da época em que o transporte era feito transporte de carga era feito através dos trens. E então, quando passou a era da demanda maior de envio do uso do transporte ferroviário, ficaram abandonados. Ainda bem que teve um gestor público que teve a ideia de restaurá-los e ganhou-se hoje na Praça da Estação um espaço de artes, por exemplo, a Estação das Artes ali. Estação das Artes, Pinacoteca. Tudo lá. Esse é um redimensionamento favorável a uma cidade que deseja a circulação de pessoas pelo centro, não é? Sim, a cultura é uma força maravilhosa para a gente melhorar as nossas cidades. E, novamente, a cultura é um tempero brasileiro. Eu estou aqui falando dos problemas da cidade brasileira, mas eu quero deixar bem claro os aspectos positivos. A cultura brasileira, ela ama o espaço público, ela ama estar próxima. Isso está bem expresso nas nossas festas. Eu gostaria que a gente tivesse um urbanismo que pudesse ser mais inspirado nas nossas festas do que inspirado em algumas regras bobas. Então, os carnavais que nós fazemos no país, eles são uma demonstração de inteligência coletiva. Por que a gente não consegue transformar essa energia em bom urbanismo? Porque no momento da festa a gente sabe fazer essa ocupação e esse uso. E o brasileiro gosta de cultura. O brasileiro aprecia a cultura em todas as suas dimensões, desde a mais popular ou até a mais erudita, né? Então, é muito importante que a gente consiga articular bem, então, esses territórios da cultura, né? Porque é algo muito particular nosso. Algo tem uma raiz latina, a gente vê isso também na América Latina, a gente vê isso nos países latinos da Europa também, que tem uma apreciação por essa cultura popular, a gastronomia, né? Veja a beleza da nossa comida, a gente aprecia comer bem, a gente tem afeto pelos produtos naturais, e tudo isso são forças de urbanismo.
A gente só precisa colocar isso mais integrado. É um pouco, o governo sempre tem que colocar as coisas em caixinhas, né, Nonato? Mas a cidade não tem caixinha, a cidade é tudo, todo mundo junto e misturado, como se fala. Professor, desculpa, Fala aí, eu trouxe tá. até a gente quando inaugurou lá a Estação das Artes, eu até fiz esse questionamento aqui com o Nonato sobre o uso, às vezes, não desmerecendo o uso cultural, né? Mas às vezes o que dá a entender é que os gestores, os governos, tem um prédio antigo, tem algum prédio que esteja em desuso, vamos colocar algum equipamento cultural. Mas também há de se pensar para o uso, vamos dizer assim, entre aspas, comum, né, professor? Qual é a vantagem, por exemplo, do retrofit, né, justamente para essa reocupação desses espaços, desses prédios? Eu trazendo até um detalhe aqui do Lorde Hotel lá em São Paulo, que estava abandonado e foi todo recuperado justamente para uso residencial. Sim, a gente, como o nosso modelo é sempre de fazer expansão da cidade, a consequência tem uma consequência técnica que nós não sabemos, é mais difícil para a gente fazer reforma. Reforma é mais desafiador sim, tá, Yuri? Porque você imagina que você vai quebrar uma parede, você vai achar uma instalação, você vai achar uma estrutura que você não sabia que estava daquele jeito. Então, o retrofit, ele tem mais imprevistos de custo. Agora, isso não é por si mesmo um grande desafio. De novo, 60% da construção civil na Europa é de retrofit, é de reforma, porque eles não deixam as cidades se ampliarem, as cidades têm que sempre estar reaproveitando, é o que eu chamo a reciclagem da cidade. Eu desenvolvi no Rio de Janeiro um mecanismo para então ajudar o retrofit, para você ter uma maneira de se beneficiar economicamente ao fazer o retrofit. E você tem toda a razão. Eu falei aqui da cultura, mas os prédios históricos eles servem para qualquer uso, e especialmente para o uso da moradia. Olha, eu vou aproveitando aqui que a gente está... Para quem ligou o rádio agora, o que está sintonizando através da live, nós estamos conversando sobre exatamente com o professor Washington Fajardo sobre o redesenho e a recuperação das cidades no pós-pandemia. Eu gostaria de fazer uma pergunta: como é que vai ser a cidade ideal do futuro, professor? Ótima pergunta. A cidade do futuro, ela vai ser, do ponto de vista do seu uso, bastante semelhante à cidade do passado. Quando nós vemos essas fotos das cidades no final do século XIX, que a gente vê gente andando na rua, junto com carro, junto com charrete puxada por cavalo, a gente, nossa, que confusão. Mas, na verdade, isso era uma vitalidade, era muito dinâmico as cidades. As pessoas tinham comércio embaixo do prédio e moravam em cima do armazém, moravam em cima da loja. Então, essa mistura, a cidade do futuro vai ter mistura de novo. Os historiadores do futuro, eles vão olhar para o século XX e eles vão ver assim, nossa, que burrice eles fizeram na hora que eles começaram a separar a moradia do trabalho. Então, as cidades vão ser mais misturadas. Agora, obviamente, elas vão ser muito tecnológicas. As cidades vão dar informação a todo momento para a gente. A gente não vai precisar de sinal de trânsito, porque os carros vão simplesmente parar no cruzamento automaticamente. Ninguém mais vai precisar de ter placa para se orientar para onde que eu vou, porque você vai ter outros instrumentos de orientação na cidade. Então, vai ter, Nonato, a informação sobre o território, ela vai estar em todos os lugares. Eu não sei se vai ser exatamente o celular, ou se vai ser um chip no cérebro, mas vai ser muito fácil para a gente conseguir entender como a cidade funciona. E essa é a ideia de cidade inteligente. Cidade inteligente não é apenas internet digital. A cidade inteligente é onde cada pessoa entende o que está acontecendo na cidade, ela se entende na cidade e ela entende os que rumos a cidade está tomando no seu desenvolvimento futuro. Fazer uma indagação: qual é a melhor cidade brasileira que o senhor conheceu e que já convive com esses aspectos mais ou menos em busca dessa cidade?
Apesar dos problemas, as cidades brasileiras são singulares. Quando a gente vai para as cidades da América Espanhola, a gente vê cidades que têm áreas centrais muito semelhantes, né? Sempre a grande praça com os prédios históricos. É totalmente distinta a urbanização brasileira, né? O Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza, Natal, Belém. A gente tem, cada cidade brasileira é muito singular e por isso, Nonato, elas são tão atraentes para os visitantes. Os turistas, eles ficam fascinados com essa variedade das nossas cidades. Elas não são iguaizinhas, elas são, cada uma, ela tem um charme local. Várias cidades têm obtido sucesso de uma maneira ou de outra. Eu acho que as cidades médias têm conseguido bons arranjos. Aí se destaca muito a cidade de Maringá, no interior do Paraná, mas não tenha dúvida que a gente tem uma cidade que é referência para todos nós urbanistas, que é Curitiba, que fez um grande planejamento e se organizou muito o futuro da sua cidade, organizando o transporte com o uso do solo. A gente tem bons exemplos do plano diretor de São Paulo, a gente tem bons exemplos aí de Fortaleza, de políticas de mobilidade urbana, de melhoria do trânsito, de redução de mortes no trânsito. Fortaleza é o grande case, não só do Brasil, mas do mundo, tá? Então tem uma variação. O Rio de Janeiro hoje está muito dedicado à sua área central, tem um case também importante. A gente precisa, de certo modo, fazer com que o Ministério das Cidades possa entender essa complexidade e essa variedade de soluções e criar políticas que possam ser adaptadas localmente. Não vir uma política de cima para baixo, como foi o Minha Casa Minha Vida no passado. Hoje, Nonato, uma grande expectativa pelo novo Minha Casa Minha Vida, porque é uma política habitacional relevante. Mas se ela cometer os mesmos erros do passado, as cidades brasileiras vão piorar. Então, toda cidade brasileira tem algum ensinamento, né? Recife hoje tem a experiência dos compais, que são essas fábricas de cidadania, são muito interessantes. Então, a gente tem felizmente, a gente tem essa força de vontade aí das cidades tentando melhorar a qualidade de vida. Uma política urbana nacional, ela é como uma orquestra. Então, o Ministério ele tem que ser um maestro e todo mundo ali, eu toco esse instrumento melhor, eu toco esse, a gente tem que fazer uma harmonia entre tudo isso, entre todos nós e aprender um com o outro. Não pode ser uma imposição, só a partitura, tá já escrita, que é a Constituição e o Estatuto das Cidades. Muito bem, muito bem. Eu estava me lembrando aqui, enquanto você falava, me passava pela mente Bruges, lá na Bélgica, que, claro, não tem uma cidade que avançou para a modernidade, mas guarda o encanto como se fosse uma cidade de um conto de fadas. Você conhece, né? Sim, é uma cidade fabulosa, é uma das cidades mais preservadas, assim como Veneza também, né? Isso, para mim é uma cidade realmente ideal para eu morar. Mas, porém, contudo, todavia, sonhar não deixa de ser possível. Meu caro Washington Fajardo, a aula foi de uma beleza. Você comandou uma viagem nossa conosco pelo mundo, pelo fascínio de descobrir que a cidade ideal já está na mente da gente e está na cidade onde a gente vive. Basta apenas ser acolhedor. Ao invés de colocar de cima para baixo, como você falou, que os projetos sejam discutidos, que se leve em conta a facilidade da vida em comum de cada cidadão, que se coloque acima de tudo o bem-estar do povo, da sua população. Eu acho que você tem realmente os grandes projetos para melhorar as cidades brasileiras e eu torço para que Fortaleza esteja incluída também no seu trabalho.
que as autoridades possam realmente ouvi-lo, no sentido de se discutir o aprimoramento cada vez mais dessa Fortaleza cidade, que está quase chegando aos 300 anos. Muito obrigado pela sua participação aqui, em meu nome, em nome do Yuri, em nome de toda a emissora, de todo esse projeto também que temos de sempre levar a discussão de qualidade para os nossos ouvintes e internautas. Muito bom dia. Muito obrigado, Nonato e Yuri. Um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Jangadeiro. Deixo um grande abraço para a bela cidade de Fortaleza, já dando os meus parabéns aí pelo seu aniversário. E aproveito e mando um abraço para o meu grande amigo Felipe Rodrigues, que estudou comigo na faculdade e onde eu sempre pude visitar Fortaleza graças a ele. É uma cidade que eu gosto muito, fui algumas vezes e tenho muitas saudades. Muito obrigado, bom dia para todo mundo. Obrigado, bom dia, são 10h46.